Muito bem, então, pessoal, nesse breve momento eu quero fazer uma indicação de leitura. Gostaria que você levasse em grande consideração a leitura deste pequeno livro que comprovadamente influenciou nada mais nada menos do que alguns dos maiores homens de Deus que já passaram por essa terra. É um livro que influenciou diretamente a vida de George Whitefield, a vida de John Wesley, e você tem aí uma série de outros grandes nomes da história cristã que fizeram e teceram comentários positivos em relação a esse livro. Na história mais recente, podemos citar, por exemplo, Martin Lloyd Jones, podemos citar David Wilkerson e nada mais nada menos que Leonard Ravenhill. Eles confessam, a maioria deles, que a leitura deste livro influenciou grandemente a sua forma de perceber as questões que são tratadas nesse livro. E uma das principais questões que é tratada e que eu acredito muito necessário ser entendido por essas novas gerações de cristãos é a questão da religião. Como entender a religião? Como a religião é importante para o cristão? Nós estamos num período de muita animosidade, preconceito contra a questão da religião. Se faz uma estranha dicotomia entre cristianismo e religião, Cristo e religião, Deus e religião, a palavra de Deus e religião. A maioria das vezes, o que eu percebo são pessoas que desconhecem do que estão falando e fazem-o tão somente por aquele problema que eu já falei em outros vídeos. O problema de ficar repetindo coisas que ouve porque acha interessante, acha que tem algum grau de importância ou de profundidade, de esclarecimento sobre um assunto, quando na realidade não passa de bobagem que é repetida sem que se vá pensar e estudar sobre aquilo. A maioria das pessoas repetem o que não fazem a mínima ideia, o que desconhecem, mas acham interessante. E o problema dessa dicotomia é que acaba privando os cristãos genuínos de uma vida mais proveitosa em relação às coisas de Deus, principalmente no quesito da espiritualidade e da vida piedosa. Viver piedosamente é uma ordenança bíblica, mas porque não há um desenvolvimento do tema e uma preocupação mais séria em relação a esse assunto, as pessoas simplesmente vivem uma vida de rotina religiosa, de uma religiosidade vazia de sentido e totalmente legalista na maioria dos casos, e acaba se privando da verdadeira religião, que de fato leva o homem a patamares mais profundos na presença de Deus, na espiritualidade cristã e na santidade efetiva e prática, e não apenas conceitual, como nós vemos em muitas igrejas que falam muito sobre santidade, mas não tem precaução alguma de como ela se aplica na prática. As ideias são rasas, superficiais. Então eu gostaria que você considerasse a compra e leitura deste livro aqui, A Vida de Deus na Alma do Homem, de Henry Scougar. Henry Scougar, ele nasceu em 1650 e viveu até 1678. Ele perdeu a vida com 28 anos de idade. E a título de introdução sobre o autor, gostaria de ler então aqui o que está escrito no memorial do seu túmulo. Olha o que está escrito. Memorial do Santo Reverendo em Cristo, Henrique Scougal, filho de Patrick, bispo de Aberdeen, professor de filosofia na Academia Real local durante 4 anos e depois professor de teologia na mesma escola, pastor da igreja de Austerlitz por 1 ano, no intervalo entre a primeira docência e a segunda. Numa carreira belíssima, realizou muitas coisas.
repartiu, serviu com fidelidade e disponibilidade e ensinou. Ávido pelo céu e perfeitamente preparado para o céu, morreu no ano do Senhor de 1678, com 28 anos de idade. E aqui tem ele os despojos da sua mortalidade. Nós temos aqui, pessoal, ainda de forma introdutória, nós temos uma apresentação geral sobre quem foi Henry Scougal. Tá? E nós temos também a menção de muitos expoentes, né, de pessoas de elevada, né, estima no meio cristão da sua época, né, que falaram muito bem dele, né, e mencionaram os feitos dele. E é interessante, pessoal, porque ele escreveu esse livro tendo menos de 27 anos de idade. E esse livro causou um grande impacto. E eu gostaria então que você considerasse a leitura deste livro. Tá? Fala sobre a questão da religião, traz definições do que de fato é a religião, quais são os preconceitos, né, e os equívocos em relação à definição da religião, como ela é importante para nós, e vai tratar sobre a vida natural, né, sobre a questão da espiritualidade e da santidade de Deus. Então é importante para nós, principalmente nos dias atuais, principalmente nos dias em que nós temos muitos novos teólogos surgindo, né, e eu costumo dizer, uma gurizada nova aí, né, atraindo pessoas após si, e sendo eles os referenciais de santidade, de espiritualidade, e de vida cristã. Só que o problema é que a maioria deles não tem qualquer experiência real, não tem profundidade espiritual, não tem uma vida de prática, de piedade e santidade. E eles querem ensinar as pessoas acerca do que é e o que não é. Então é bem problemático quando nós vemos isso, né, sendo referencial, estas pessoas sendo referenciais. Vá ler os escritores antigos, né, vá pesquisar na história o que os homens de Deus, que de fato foram relevantes na história da igreja, falaram sobre santidade, sobre vida com Deus, sobre piedade, sobre espiritualidade. É importante você ir às fontes, porque tem muitas pessoas que não são espirituais falando sobre espiritualidade, que não vivem na prática da santidade como uma disciplina diária, falando sobre santidade, não são espirituais e falam sobre espiritualidade. É complicado, pessoal, né? Não tem uma vida piedosa e falam sobre piedade. Tá? Então é importante nós resgatarmos esse tipo de leitura. E hoje nós temos muitas editoras que estão de fato, né, publicando muitos livros antigos, muitos clássicos da literatura cristã. É importante nós ler esses clássicos para nós eliminar todo esse ruído, né? Porque, queira ou não queira, nós temos pessoas falando sobre Spurgeon, falando sobre John Wesley, sobre Finney, sobre todos os grandes homens do passado, né, citando as suas obras, citando frases dessas pessoas, citando Ravenhill, David Wilkerson, né, Tozer e muitos outros, Martin Lloyd-Jones, por exemplo, mas são pessoas que elas não partilham da mesma percepção que eles tiveram. Quando eles citam, quando eles interpretam os escritos desses homens, eles o fazem do ponto de partida ou da perspectiva de alguém que é imaturo espiritualmente, alguém que não tem esse nível de espiritualidade. E aí ele acaba, com certeza, sempre diluindo o valor desses ensinos, pegando eles de uma forma equivocada muitas vezes e aplicando de uma forma errada para a igreja moderna. Por isso que nós estamos com níveis extremamente ruins de espiritualidade e santidade atualmente. Portanto, nós precisamos fazer todo um trabalho de rebuscar estas obras, esses autores, e além disso, nos submeter aos escritos deles. Né? Claro que à luz das escrituras sempre. Um detalhe interessante nesse livro aqui, pessoal, é a linguagem que ele utiliza. É uma linguagem simples, de fácil compreensão. E aí quando você lê esse livro, os textos, né, que são breves, que ele fala, porque o livro não é muito grosso, né, é bem curto, inclusive, mas a simplicidade com que ele fala as coisas, que ele define as coisas, e como essa simplicidade, esses escritos atingiram tão profundamente a vida de grandes homens de Deus, nos faz pensar.
a forma como nós entendemos e ouvimos as palavras de homens de Deus. Porque, pessoal, hoje em dia as pessoas querem cada vez mais que se traga novidades mirabolantes, né? Argumentos extremamente elaborados, né? Cheio de complexidade, cheio de coisas extravagantes, né? Artifícios extravagantes, né? Para chamar a atenção, né? Como alguns líderes e expoentes se postam hoje para falar acerca das coisas de Deus, né? Cheio de pompa, né? Suntuosidade, quando na realidade as verdades bíblicas, né, eternas, são simples, de fácil compreensão. O que falta muitas vezes é humildade e disposição de ouvir esses conselhos, essas palavras e aplicá-los nas nossas vidas. Eu acho que é isso que falta em muitos de nós, é humildade de reconhecer, né? Quando você lê, você não vai encontrar aqui, né, aqueles artifícios que se utiliza muito, né, citando palavras no grego, no hebraico, né, fazendo toda uma exegese que é simplesmente existente para chamar a atenção, olha como é uma coisa profunda, quando na realidade ele fala de forma simples, objetiva, verdades que podem sim transformar consideravelmente a nossa forma como ver a questão da religião, a espiritualidade e principalmente a santidade e uma vida piedosa diante de Deus. Então, indicação de leitura de hoje,